Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez fazendo duas questões da FGV, tá? Fundação Getúlio Vargas. E as duas questões de hoje falam de análise combinatória. A gente vai resolver pelo princípio fundamental da contagem. É bem tranquilo, a gente só precisa ter atenção. São duas questões. A primeira está na tela de vocês, a segunda está lá na descrição, obviamente, junto com essa primeira aí também. Então vai lá embaixo na descrição, dá uma lida lá, tenta resolver. Se não conseguir, aí sim você volta para a gente conferir o gabarito juntos. Tudo bem, galera? Então, vamos nessa. E olha só, se já está gostando disso, já curte aí, por favor. Se não for inscrito, se inscreve no canal para me dar uma força também, para eu continuar colocando esses conteúdos gratuitos aí na internet. Porque aqui no Matemática com Reinaldo Emirato são vídeos todos os dias. Vamos lá. Pessoal, começando a leitura dessa primeira aqui, ó, tá aqui, ó, FGV, né? De quantas maneiras diferentes podemos colocar 5 pessoas em fila, sendo que Maria, uma dessas 5 pessoas, jamais seja a primeira da fila. Pessoal, então é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, supondo, né, uns 5 tracinhos, que são, uns não, né? Eu vou colocar 5 tracinhos, representando aí as pessoas na fila. Então aqui, ó, supondo que ela está começando desse lado aqui, ó, então aqui é a primeira pessoa da fila, eu tenho a segunda pessoa da fila, terceira e por aí vai. A única restrição que eu tenho aí é que Maria, ela não pode ser a primeira pessoa dessa fila. Então a fila está começando aqui, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. E eu vou ver quantas opções eu tenho para cá, para ser a primeira pessoa. Olha, são 5 pessoas na fila. A primeira não pode ser Maria, então eu tenho 4 possibilidades apenas, ó. Por isso que aqui eu estou escrevendo 4, tudo bem? Porque aqui pode ser qualquer pessoa menos a Maria. Aqui para trás, tanto faz as pessoas que eu vou colocar. Aqui para trás, ó, sobram. Se eu já tenho uma aqui na frente, faltam 4 vagas. Dessas 4 vagas, eu posso colocar qualquer uma aqui. Então, eu tenho 4 possibilidades para colocar aqui na segunda posição. Já na terceira posição, daquelas 5 pessoas, ó, uma já é a primeira, outra já é a segunda. Então, eu só tenho 3 possibilidades. Aqui para a quarta, uma já é a primeira, uma já é a segunda, uma já é a terceira. Das 5 me restaram 2 pessoas. Eu só tenho uma opção, só sobrou uma pessoa para cá. E o princípio fundamental da contagem me diz o seguinte, ó, dada todas as opções, eu só preciso multiplicar todas elas e eu tenho o nosso resultado. Vamos ver como é que vai ficar isso? Olha aqui, ó, 4 vezes 4, aqui vai dar 16. 16 vezes 3, eu vou ter 48. 48 vezes 2 eu tenho 96 e 96 vezes 1 eu continuo tendo 96. Então eu tenho 96 possibilidades e 96 é a nossa letra C. Tudo bem, pessoal? Então, ó, princípio fundamental da contagem. Você vai colocando as opções. Eu tenho aqui, ó, 4 opções para o primeiro lugar na fila, porque das 5 pessoas eu só não podia ter Maria. Aqui na segunda posição eu tenho 4 possibilidades. Por quê? Porque eu posso ter a Maria aqui, o problema não me dá restrição alguma para o segundo lugar da fila, porém eu já tenho um lá na frente. Se eu tinha 5 pessoas, uma já está lá na frente, então aqui eu tenho 4. E aqui eu vou diminuindo, ó, porque eu tinha 5 pessoas, 2 já estão nas suas posições, então eu tenho 3. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter 2 pessoas, aqui eu tenho uma pessoa. Então, princípio fundamental da contagem é muito simples, essas questões aí de análise combinatória. Vamos dar uma olhada na segunda agora, mas antes, ó, curte aí, não se esquece, tá? E se não for inscrito no canal, vamos nessa. Tá dizendo o seguinte, deseja-se criar senhas bancárias de 4 algarismos. Quantas senhas diferentes podem ser criadas de modo que o último dígito seja ímpar e todos os outros algarismos de senha sejam diferentes? Pessoal, ó, 4 algarismos, vou fazer aquele mesmo esqueminha, ó. Aqui eu vou botar 4 tracinhos e vou embaixo colocar as opções que eu tenho, tá? Então aqui eu tenho o primeiro algarismo, segundo, terceiro e quarto. O que o problema está me dizendo aí é que o último algarismo tem que ser ímpar. Galera, olha só, quando eu falo de algarismo, deixa eu colocar aqui, ó, entre parênteses, os algarismos que eu tenho são isso daqui, ó, 0, 1, 2, e eu vou aqui colocar reticências, tá? Porque eu vou até, ó, o 8, 9, tá? Então, esse daqui é o total de algarismos que eu tenho para fazer qualquer combinação numérica. Isso tudo aqui vai me dar 10 algarismos no total. Isso daí é muito importante para a gente, ó. Tem muita gente que pensa que são 9 algarismos, né? Mas não. O 0 também é um algarismo. Então, o 0 é o primeiro, o 1 é o segundo, o 3 é o terceiro e o 9 é o 10º algarismo.
Então são com esses 10 algarismos que eu tenho que fazer essa combinação aqui. A restrição que ele está me dando é que esse último algarismo aqui, ele precisa ser ímpar. Se ele precisa ser ímpar, quantos são os algarismos ímpares que eu tenho? Olha, algarismos são esses daqui. Os ímpares é o 1, 3, 5, 7 e o 9. Então eu tenho 5 algarismos ímpares. Isso quer dizer que eu tenho 5 possibilidades para cá. Não confunda esse 5 com a senha terminar com o número 5. Esses 5 aqui são as possibilidades que eu acabei de falar para vocês quais são. Agora eu não tenho mais restrição, quer dizer, até tenho restrição, né? Todos eles precisam ser diferentes. Eu não tenho mais restrição da posição. Vou pensar aqui no primeiro algarismo. Olha, eu tenho um total de 10 algarismos, isso está claro. Desses 10 algarismos, eu já usei um lá no final, que foi o que vai estar aqui. Se eu tinha 10, agora eu tenho 9. Se eu não posso repetir algarismos, esse meu segundo aqui pode ser qualquer um desses 10, menos o que eu coloquei aqui no último, menos o que eu coloquei aqui no primeiro. Então eu tenho 8 possibilidades para cá. Da mesma forma, esse terceiro algarismo aqui, ele pode ser qualquer um daqueles 10, menos os 3 que eu já usei. Se não pode ser esses 3 que eu já usei, eu tenho 7 possibilidades. E o que o princípio fundamental da contagem me fala? Eu vou multiplicar todas essas quantidades de opções e eu vou chegar no meu resultado. Vou fazer o seguinte, ó, 9 vezes 8, só aqui eu tenho 72. E 7 vezes 5 eu vou ter 35. E agora eu multiplico 72 vezes 35, pode confiar porque eu já fiz a conta, vai ser 2.520. Se são 2.520, eu já tenho a resposta aí para o nosso gabarito ser a letra C. Tudo bem, pessoal? Então, estuda isso, não esquece, o princípio fundamental da contagem. Tá? Aqui no canal eu vou fazer diversas questões desse tipo, por isso que eu te dou a sugestão de estar inscrito aqui para não perder nenhuma. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, dá alguma sugestão se tiver, e no mais, um abraço do professor Reinaldo Amirato.